As tarifas do Trump finalmente entraram em vigor, o que trouxe uma mudança radical para o mercado financeiro global. Foi um dia que vai ficar marcado na história. As tarifas de muitos países vieram muito agressivas e o mundo todo vai ser impactado por isso. Todos os países do mundo serão tarifados em no mínimo 10% e os países considerados que cobram taxas abusivas dos Estados Unidos serão cobrados em metade do que eles cobram. Então, por exemplo, se a China cobra 67% dos Estados Unidos, ela vai ser cobrada em 34%. Os mais impactados nessas mudanças foram China, União Europeia e Vietnã. A questão aqui é que essa ação de subir essas tarifas é algo inflacionário e também é péssimo para o crescimento. Então isso vai impactar o mundo todo, vai impactar as decisões do Fed e as relações comerciais globais. No Brasil a gente teve um aumento de apenas 10%, isso foi visto com bons olhos, o que trouxe valorização para o real. Eu trouxe aqui para vocês hoje as operações que a gente fez de venda, acreditando nessa valorização no real, ao vivo no Macroflor, para vocês entenderem como é que foram esses movimentos. Então, bora para a tela. Tá subindo com pouco volume, né, gente? A gente tem esse ponto no 35, ele segurou. Ele segurou no 36. A curva de juros brasileira está em queda. É porque assim, o Brasil, eu entendi a visão do Júlio aí em relação à compra no índice, né? Porque o Brasil, ele veio alívio, né? 10% foi baixo. Aqui, ele já tá com um gap muito forte. Mas teve um certo fluxo de compra do BTG, ali na hora que a Necton bateu a 37, foi absorvido. Vamos ver como é que vai ser essa região aí dos 50. Tá olhando pra compra ou venda? Cara, eu tô olhando pra venda, tô olhando pra compra ainda não. Só que aqui, por exemplo, o que tá acontecendo, gente? A gente tem um balanço meio grande aqui, tá? Olha aqui pro Superdom, ó. Entre o 43 e o 52. Olha o tamanho do balanço do mercado, ó. Tá vendo? Só que, mesmo que eu esteja olhando pra venda, Betânia, o mercado, ele pode se aproveitar desse preço para realizar a posição de venda do mês todo. Entende, Betânia? Então, o que eu tô vendo no fluxo? Eu tô vendo o BTG montar uma posição de compra muito grande. Então, eu preciso, primeiro, entender a dinâmica do dia. É o que eu tô fazendo, eu pegando contexto aqui. Tá muito cedo ainda, 9h07. Então, o que tá acontecendo aqui? O mercado tá subindo com facilidade. Deixa eu só desligar. O mercado tá subindo com uma certa lote picado aí, né? Aqui eu não cliquei, tô pegando contexto de mercado, Betânia, primeiro, tá? Pelo macro, né, a gente tá olhando mais pra venda, mas o vendedor não deslocou o preço. O próprio gap precificou, né? O próprio gap precificou. Então, e se o mercado não cair mais? Só o gap. Você entende, Betânia? Porque fluxo de venda aqui não tá deslocando preço, por enquanto. Aí eu vou ter que reconsiderar minha cabeça, entendeu, Betânia? Ou o que pode acontecer também? O mercado encontrar uma região aqui lateral e trabalhar, por exemplo, entre o 35 até o 60, até o 70, ele encontrar uma região, não fechar o gap, mas fazer uma estrutura ali
de 30 a 40 pontos dentro de um range sem fechar esse gap de baixa. Entendeu? Tô entendendo ainda aqui o que vai acontecer. Vamos lá. É aquilo, pessoal. Muitas vezes, esses cenários macro, quando é muito forte igual hoje, o próprio gap precifica, né? Então, o mercado, ele abriu na região dos 650 e buscou 636. O real vem se valorizando nos últimos 2 meses, então não tem player vendido que pode se aproveitar disso para realizar, que é o que eles estão fazendo. Não teve venda aqui ainda, entendeu? O cara que vendeu aqui achando que ia cair mais, já tomou stop. Por isso que o volume ele é importante para a gente entender como que o mercado vai fazer em relação a isso. A compra de vocês do índice foi, né? Foi linda, inclusive. Tá segurando ainda, né, Júlia, essa compra? O Júlio falou que quer o pastel, que não pode reclamar que ele não deu a call da compra. Começando a perder volume de compra aí. Vamos ver se ele vai fazer uma... o índice... Trade dado ali no índice, né? Por conta do cenário macro, ele... Dois e meio, 3, 2,5, 2 com 2,5, 2 com 2,5. O que tá acontecendo agora? A gente... Nossa, vocês pegaram 1.000 pontos no índice? Parabéns, pessoal. Muito bom, né? Assim, alívio nas taxas veio 10%. Isso é bom pro Brasil comprar o bolsa. Ótimo, excelente trade. Mas olha que engraçado. O dólar, o gap já foi tão grande. Olha a diferença. O índice, o gap foi ali tranquilo. Não foi um gap tão grande, né? Em relação ao dólar. Quantos pontos aqui ele caiu? 500 pontos de gap, não foi muito. O dólar ele já abriu ali com mais de 1,5 de queda. Então, assim, o gap do dólar foi muito maior que o do índice. Então, o dólar não deu continuidade, né? E os dois abriu com gap de baixa. O que tá acontecendo aqui em cima agora? Tá começando a ter exaustão de compra. O comprador tá começando a perder interesse. Vamos ver se ele vai realmente soltar a VWAP ali. Pessoal, é um trade bem atípico, né? É um trade bem macro que aconteceu aqui no índice. Vamos lá. 8 com 8,5. Bom dia, bom dia. Seis e meio, 6 com 6,5. Ó, o que tá chamando a atenção, pessoal? A Necton bateu 3.000 contratos aí. O JP Morgan tá vendendo muito ali. Inicialmente, o comprador segurou ela. Só que o comprador não tá deslocando o preço. O Rodrigo tá vendido. Você entrou na exaustão, lá em cima. O que deu ali em cima, gente, foi exaustão. Exaustão. O comprador exauriu ali em cima. O Oswaldo também vendeu. Tá. O que tem no 5584, Júlio? É alvo, você fala? O Júlio, ele é tão cálculo que ele só manda o número, assim. A gente tem que adivinhar. O que aconteceu aqui, pessoal? Exaustão, né? Aqui em cima. Então, vamos conduzir essa venda. O comprador absorveu, jogou o preço para cima, perdeu o volume.
42. Nova Futura. Aí, vocês têm duas decisões aí embaixo. O primeiro candle aí embaixo foi onde o BTG montou a posição dele de compra. Só que o bloco de compra que tá entrando ali, 43, não tá deslocando o preço. Ou seja, a gente tem o quê? A gente tem o vendedor renovando 43. Vocês podem soltar parcial aí, ó, o vendedor tentando segurar o 43. Ó, tá me chamando um pouco a atenção o vendedor segurando esse 43, tá? Vocês estão vendidos lá no 55, né? Na máxima ali. Pelo cenário macro e, né? Só que eu acho que vai romper essa mínima aí. Por que que eu acho isso? Porque essa absorção que aconteceu aí no 40 agora, ó lá, tá vendo? O que aconteceu aí? Ele ficou parado no 38 e o bloco de compra que entrava deslocava o preço para baixo. A gente percebia no Superdom o vendedor renovando. Então, é segurar a venda, tá, pessoal? Pode segurar. Leitura aí de fluxo com macro. Índice não para de subir. Ó, né, que estão batendo fundo. XP. Linda essa venda, hein? Maravilhosa. Bom, região dos 635 tem um ponto de posição. Vai ser normal dar uma travada aí. Agora, vendi mais no 40 e fiz parcial no 34. Ok. Excelente, Rodrigo. Será que ele vai cair até 2% hoje? Vamos ver. Porque esse ponto aqui vai dar uma canseirinha para romper, tá? Mas eu ainda vejo o vendedor aqui. Vocês estão pegando quantos pontos já aí na sala, pessoal? 20? 20 pontos? Tá, 16 pontos. O Rodrigo vendeu mais, soltou parcial. Esse 35 aqui vai dar uma canseirinha. Onde que a gente pode se balizar aqui pra tentar pegar mais? 25 pontos, tá? O 43, né? Porque não foi o 43 que o vendedor absorveu? Então não pode ganhar o 43, não. O Júnior saiu do Nasdaq. Entrou e já saiu. Beleza. Ó, tá ganhando 40. Quem que começou a comprar aí? BTG, Santander, né? Dealer. Aí, pessoal, eu não seguraria mais, eu acho. Tá? Porque o comprador volta montando posição e o vendedor desapareceu, tá? Aí não tem por que devolver isso tudo, né? A não ser que vocês sejam mais agressivos pelo cenário macro e aceitem voltar tudo, aí vai de cada um, né? Porque é aquilo que eu falei, eles podem se aproveitar de um preço barato para realizar a posição de venda de muito tempo. E o 35 é um ponto que tem uma posição meio grande. Ó, já tá perdendo volume. Quarenta e três. Realização da Necton essa região.
XP. Estão jogando preço para baixo aí com pouco lote. Me chamou a atenção o que agora? O quanto o vendedor jogou o preço para baixo com nada de lote, ó. Tanto que ele deslocou o preço fácil aqui, gente. Olha isso. Eu tenho uma pergunta. Esses caras vão levar o mercado para 2% de queda hoje? Pode ser. Pode ser. Agora estopando lá no cheio, ó, com o robô. Tá com dificuldade de perder esse 40 desde o início do dia. 35 ali tem um ponto. O vendedor, mais uma vez, começa a ter briga nesse 43, tá? Briga. Comprador absorvendo, vendedor absorvendo. Comprador absorve, vendedor absorve. Aparentemente, o comprador tá respondendo, tá? O Júnior vê como muito possível, né? Mais de 2% de queda. Pois é, eu também. Porque o DXY já tá... Olha o petróleo, cara. Petróleo caindo 4,30. Vamos ver. Às vezes ele volta lá no 50 e dá outra venda, né? Vamos ver. Quarenta e 6,5, 7, 6,5, 7, 6,5, 7, 6,5, 7. 6,5, 7, 6,5, 7, 6,5, 7, 6,5, 7, 130 lotes a 7. Ele perdeu o volume aqui, foi no 53 mais ou menos, né? 6,5 XP. Ágora vem tomando, Santander. O comprador vai tentando forçar o rompimento aí do 48. O Necton vem dar uma estopada no cheio no mini. Tá levando de escadinha o comprador. Vamos ver como é que vai ser esse teste desses lotes da região dos 50. Dessa vez subiu com um pouco mais de volume, né, gente? Adriano mandou que o pré-mercado da Apple tá com queda de 7%. Gente, hoje o mercado inteiro vai ter oportunidade. Trader global aí, Nasdaq, tudo, né? Não é um dia atípico. É um dia com vai ter volume, vai ter hedge fund fazendo mudanças em carteira, entendeu? $49. 49,5 com 50. O BS toma 150 contratos. Cinquenta e um. 51, 52. A minha pergunta, Cíntia, é se... Que assim, a gente é exportador de petróleo e minério, né? Talvez essa queda do petróleo também muito forte pode atrapalhar a valorização do real, né? Não sei. Entendeu?
caindo 4,40, eu tô vendo muito fluxo de compra aqui agora. Essa subida que ele fez agora ali do 35 até os 50 aí, foi com muito volume. Não sei, vamos ver. 2,5. Entendeu? Então, tipo assim, não é uma interpretação fácil. Não é, porque tem muita coisa interferindo aqui. O cara mesmo que ele vai precisar mudar o preço do petróleo em relação à exportação, aí ele já vai ter que rediar aqui, aí tipo, cara, muda tudo, muda. Não é uma interpretação simples, né, de fazer. A Toledo começa a aumentar a posição de venda aqui. O comprador segue absorvendo essa região. Ó, o comprador tá aí, levando. BTG começa a tomar máxima. Fiquei de olho nessa região aqui, ainda não deu nenhum gatilho de venda de novo. Ó, meu alarme me lembrando que a gente tem dados de seguro-desemprego daqui a 5 minutos. Tá, então, vocês pegaram essa primeira venda, acredito que quando ganhou 43 vocês saíram. Só que aqui, nesse momento, pessoal... Por outro lado, essa queda de tecnologia nos Estados Unidos pode favorecer a rotação e beneficiar o Brasil, exatamente. Tem muita coisa acontecendo, né? Se a gente for olhar aqui na Active, cara, a gente tem 4% petróleo, o VIX em níveis de 23, 6%, indicando volatilidade, Nasdaq caindo 0,73. É isso. Aqui, o que eu estou vendo agora? Eu estou vendo, inicialmente, o comprador buscar liquidez aí, entendeu? A gente tem uma região no 61 aí. Vamos ver. A Toledo aumentando a posição de venda dela. Mas o comprador absorvendo 56. Começando a perder volume. Ó, vendedor absorvido. XP começa a estopar lá no cheio. Ó, a XP, ó, não deu gatilho de venda aí. Só tem compra. Por enquanto. Totalmente diferente esse teste do primeiro teste que vocês entraram. Entendeu? Cara, e ele tá querendo fechar uma barra de defesa enorme no gráfico de 1 hora. Professora, eu só quero que ele suba para os 670 para eu tentar vender lá. Vamos ver, né? Eu acho que vai, Bruno. Eu acho que vai. Aparentemente aqui o comprador, ele foi absorvido agora, 59. Vamos ver. Quem tá aumentando a posição aí é a Toledo. Mas ela tá sozinha. A gente tem uma região aí no 60. Exaustão de novo, ó. Soltaram de uma vez. Aqui, só que aqui agora o comprador soltou o book de uma vez. Vamos ver se ele vai retornar nesse respiro do 66 e jogar pra cima de novo. Ó, retornou. Subindo com pouco lote. Ó, o comprador deslocando o preço com pouco lote. Apareceu mais uma, Necton. O comprador devolve, ó. A Necton não conseguiu manter o preço abaixo do 54. O comprador devolvendo o preço para cima com pouco lote.
Briga. Santander tentando tomar, sendo absorvido, o spread vai para a mão do vendedor. Olha o tanto que o mercado de hoje está diferente, gente. Volátil. No final ali, o Santander tentou levar, a Necton respondeu ele e exauriu. Mas foi mais ou menos entre os 53. Teria que perder VWAP com volume. Se o comprador começar a segurar, pois é, entrou vendido de novo, ok. Só ficar atento aí na volatilidade, Ricardo. Tem que perder VWAP com volume. O comprador não pode segurar VWAP. Então, deixa eu bater o 49. E a gente tem um book vazio. Outra coisa, a gente tem dados agora, tá? Daqui 20 segundos. Protege essa operação no 0 a 0 aí. Pra você não pegar uma spreadada no dado. Ok. O problema aqui... Ó, eles estão desligando os robôs aí. Tá diminuindo o book aqui. Ué, dado não mexeu. Mas o comprador absorveu o VWAP. Segurou e o vendedor calou lá. O dado não mexeu no mercado, parado. É aquilo, né? Esses dados econômicos estão fazendo bem menos preço. Seguro-desemprego, 223. Previsão saiu aqui no terminal para vocês, 224 mil. Cadê o comprador? Protege aí, Ricardo. Qualquer coisa você entra de novo. Qualquer coisa é melhor proteger porque o mercado tá volátil. Outra defesa, ó. Outra defesa, cadê o comprador? Só que aqui agora, ele fez o quê? Ele fez outra exaustão, cara. 55. Mais uma tentativa na VWAP. Agora a XP querendo estopar ali. Cancelou, manipulando o book, ó. Manipulando o book. O mercado tá naquela de vai ganhar os 60 ou vai perder os 50, entendeu, pessoal? Mais uma tentativa no 53 e o comprador não consegue trabalhar acima. 51. Cadê o comprador? Ele fez uma mais um balanço sem volume, esses blocos de compra que entrou. O problema aqui é que se ele começa a exaurir em preços cada vez piores, ele vai exigindo preços cada vez piores. Tá? O que ele fez aí, gente? Deu exaustão de compra no 53, tá? Ele não conseguiu renovar a máxima. Entendeu? Deu gatilho de venda de novo, só que no 53. Brigou. Não tem força pra trabalhar acima, agora o volume entrou, entendeu? Você não entrou de novo, não? Na venda? Cara, mas tá difícil essa VWAP, hein? Olha, o comprador não solta. R$ 49. Ele
fez uma região de frequência no VAP dos 50 ao 53. Jefferson não fez nada ainda. Tá. Eu tô preferindo as vendas, né? Apesar de que tá dando gatilho de compra também ali embaixo, de vez em quando. Mas eu tô preferindo as vendas. Quarenta e nove. Gente, o spread tá na mão do vendedor. O spread está na mão do vendedor. O vendedor tá empurrando. Se ele sub... Então, mas ele não tá tendo força pra trabalhar acima dos 53, o Bruno. Ele deu outro gatilho de venda ali, entendeu? Os meninos pegaram a primeira venda, Ricardo pegou, saiu. Aí o que ele fez aqui? É um pouco de sacanagem, né? Porque ele balançou aqui e ele deu venda aqui no 53, ó, nesse pavio aqui, ó. Começou a brigar, e aí confirmou que não tinha força pra trabalhar acima. Exaustão. Agora o vendedor começa a empurrar. Só que o que a gente tem de informação? A montagem de posição do BTG, que já tá com 29 mil contratos, é em toda essa região aqui. Então, enquanto o vendedor não rasgar a mínima, é o que eu falei no início do dia, o mercado pode encontrar um range, tipo, cara, eu vou ficar entre o 35 e o 70 aqui e ficar lateral. Não fechar o gap, porque não tem motivo macro para isso. Os players que estão vendidos se aproveitar para realizar, entendeu? E ficar nessa, ó, o comprador já apareceu de novo aí.